o que eu tenho a certeza é que Portugal vive sempre. Temos duas características. Uma é acharmos que arranjamos a solução mágica, não é? E que agora esta solução mágica, em geral, que esta solução mágica vai resolver todos os problemas. Esta é uma idiosincrasia nacional absolutamente disparatada, porque, como é óbvio, não existem soluções totais e perfeitas para um problema. Mas isto faz parte do imaginário nacional. E no caso da saúde temos tido várias fases e vários imaginários em torno daquilo que poderá ser essa solução mágica para os problemas e que, por uma razão de absoluta obnibulação do pensamento, os demais não veem e alguém intervê. Esta é a primeira coisa. Depois, essa solução mágica é tão mais admirada quanto ela parece não ter qualquer contrariedade. Ela não contraindicação. Causa... Como? Contraindicação. Sim, não, e não só. Ela não causa dor, ela não causa problema. Ela é absolutamente... ela é tão saborosa, ela é inteligentíssima e ela não vai causar nenhum atrito no sistema. Portanto, em princípio, e por isso é que ela é perfeita. Eu ainda não estou a falar da ideia do pacto, agora é que vou chegar ao pacto. Nós temos em estudo, é importante dizê-lo, Adalberto Campos Fernandes foi Ministro da Saúde e que agora, por razões da eleição do novo Presidente da República, ganhou ainda um maior protagonismo e nós tivemos até o privilégio de estar juntos no passado fim de semana numa questão de debate e, portanto, olha para mim com aquele ar de extrema simpatia e extraordinária discordância. E depois... Mas nós levámos o fim de semana a falar francês, portanto isto percebe-se, não é? Uma pessoa fica com o cérebro um pouco deslocado. Exato. Pronto. Depois temos uma terceira questão, e eu acho que a questão do pacto, e agora chegando aqui mais à realidade e à muito provável discordância de Alberto Campos Fernandes comigo, eu acho que a questão do pacto, e eu percebo que uma pessoa que está numa candidatura presidencial insista muito na ideia do pacto, porque um Presidente da República é transversal aos diferentes portugueses e, portanto, tem de haver esta ideia de que, em primeiro lugar, como é óbvio, qualquer candidato presidencial, a não ser que seja absolutamente desprovido de pensamento, sabe que em Portugal existem bloqueios, neste momento, em vários domínios, que o nosso próprio sistema gera ele mesmo, e não apenas na área da saúde, e nem sequer, sobretudo, na área da saúde, problemas que nós mesmos, sabendo que fazem parte da natureza do regime, nos colocam enormes perplexidades. Veja-se o caso na justiça, que é sempre a área onde isto é mais frequente. Nós sabemos, temos de acreditar e temos de defender a independência do sistema, a independência dos tribunais, que não se pode legislar para um caso em concreto e, por exemplo, esta manhã somos confrontados com a chapadinha na cara, ou chapadão na cara, com a questão de mais um advogado que desiste da defesa de José Sócrates, e sabendo nós que temos de respeitar o funcionamento do sistema, começa, e aqui estou só a falar por mim, começa a parecer que o próprio sistema está a matar o sistema, porque isto não é prolongável. No caso da saúde, felizmente, são mais questões de funcionamento do que questões tão profundas daquilo que são os próprios pilares do sistema democrático, mas a ideia do pacto surge muitas vezes como se os disfuncionamentos resultassem da divergência de ideias. E isso é complicado. Eu percebo que isto muitas vezes é importante num país em que foi defendido durante muito tempo a ideia do espírito da União Nacional, não é? Porque era assim que se chamava digamos que a organização política durante o Estado Novo, esta ideia de que basta as boas intenções, os bons propósitos para que nós estejamos todos de acordo daquilo que é essencial. Portanto, esta ideia de que um pacto, de que as divergências entre os partidos ou as divergências entre as pessoas são algo de negativo na abordagem aos problemas e não uma mais-valia na resolução desses mesmos problemas. E uma outra coisa, nós temos de aceitar a ideologia. E os partidos têm propostas ideologicamente diferentes
para o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. E para aquilo que deve ser a saúde, e a economia e a legislação laboral são propostas diferentes. Não podemos fazer de conta que não são diferentes. E também não podemos fazer de conta que dentro dos próprios partidos há divergências profundas, mais a mais se for um grande partido. Nós, como é o caso do Partido Socialista, em que nós assistimos durante o governo de António Costa a uma mudança daquilo que era a perspectiva, nomeadamente sobre o SNS. O mesmo sucederá, menos acuidade dentro do PSD, portanto não tão marcado dessa forma, e depois podemos ter partidos mais catavento, como penso que será o caso do Chega, que terá uma visão mais instrumental no momento, e depois temos partidos que têm uma abordagem absolutamente estatista, que é o caso do Partido Comunista Português e o caso do Bloco de Esquerda, e isso é legítimo. O que não quer dizer que nós tenhamos de estar de acordo, para que venha um pacto que ponha todas estas pessoas de acordo. Elas não estão de acordo porque elas têm abordagens diferentes e isso faz parte da nossa vida. Por isso é que há eleições, por isso é que ganham uns e perdem outros. E depois ainda temos a juntar a isto um outro problema, que é quando da abordagem política ela mesma se passa para a abordagem local. Aí acabou. Porque aí estatistas, não estatistas, privatizados, serviço social, cada autarca quer ter um hospital com serviço de neurologia, maternidade, todas aquelas especialidades raríssimas e extraordinárias, mas ali à sua porta. E isso não só não é racional do ponto de vista dos recursos, como nem sequer é possível, porque, como em tudo na vida, tem de haver massa crítica para se poder exercer certas atividades. Portanto, quando António José Seguro chega aqui com a ideia de um pacto para a saúde, pretende o quê? Chegarmos a um consenso mínimo, um consenso de mínimos? Essa é uma pergunta que estou a fazer. E como é que ele pode gerir esta ideia, esta proposta, que, note-se, faz sentido, porque um Presidente da República tem de ter ideias mobilizadoras para o país. E os portugueses vivem numa espécie de desconcerto do mundo em relação ao seu SNS, em que passaram abruptamente daquela ideia de que era o melhor do mundo para algo ao qual não conseguem ter acesso. Porque, ao contrário do que acontece com o Serviço de Saúde inglês, pelo menos a avaliar pela imprensa, como é óbvio, não é? Nós, em Portugal, queixamos-nos muito do acesso, da dificuldade de acesso, dos problemas do acesso. Mas, quando nós comparamos com as notícias que saem, por exemplo, em Inglaterra, em diversos órgãos de comunicação, eles queixam-se das opções de tratamento e das condições de tratamento. Nós é curioso, porque as pessoas em geral, claro, erros há em todo lado, mau tratamento há em todo lado, só nas ditaduras é que isso não acontece, não é? Porque não há notícias. Mas, em geral, os portugueses gostam e apreciam e valorizam a forma como são tratados pelos seus serviços de saúde. O que eles se queixam, maioritariamente, é da dificuldade de acesso. Portanto, eu creio que será mais difícil, não sei nada, só conheço a medicina e pouco na ótica do utilizador, e quanto menos melhor. Mas, Alberto Campos Fernandes sorri beatificamente. Sim, mas há profissões que... Estou cheio de vontade de lhe replicar, mas então, depois já pelo meu tempo. Pronto, está bem. Mas eu creio que nós temos de pensar nesta ideia mobilizadora que o novo Presidente da República pode ter para o país, que não nos aconteça o mesmo, como referi aqui esta manhã, que aconteceu a Marcelo Rebelo de Sousa com os sem-abrigo, não é? Em que, pois é óbvio, ninguém de bom juízo consegue conviver com alguém a dormir na rua, não é? E, portanto, era uma ideia mobilizadora, a ideia de se acabar com os sem-abrigo, só que depois a realidade complicou-se muito. Nós passámos a ter uma imigração muito acentuada, o que levou masculina, o que levou depois a uma proliferação de pessoas em situação de fragilidade social e económica, todo um conjunto de razões, e
quer dizer, aquilo que era a ideia mobilizadora do Presidente para a sociedade portuguesa, acabar com os sem-abrigo, acabou quase a tornar-se um falhanço do Presidente, como se ele não tivesse conseguido resolver o problema. E aí chegamos ao ponto central da questão. É que os Presidentes não têm poderes executivos. E muitas vezes os portugueses olham para o Presidente como ele tendo esses poderes executivos. E pior, acaba os próprios Presidentes, muitas vezes, a cair nessa armadilha, apresentando, enquanto candidatos, isso percebe-se, mas a cair nesta armadilha de achar que eles vão conseguir resolver o problema. Os Presidentes não conseguem resolver problema algum. Podem sim mobilizar os diferentes agentes para a resolução desses problemas e, portanto, ficam dependentes dos outros agentes. Eu creio que António José Seguro goza neste momento de um estado de graça muito interessante, porque ninguém quer eleições, pelo menos eu não acho que se consiga durante 3 anos, mas pelo menos durante algum tempo ninguém quer eleições e, portanto, haverá espaço para, já não digo mais, mas para ouvir o Presidente. E, nesse sentido, o Pacto para a Saúde é, sem dúvida, chega ao cerne daquilo que são as inquietações de todos os portugueses. Eu diria que também poderíamos falar da justiça, mas, apesar de tudo, a justiça é mais... Já lá iremos até, provavelmente. Fracasso dos pactos. Pois... Mas este Pacto para a Saúde, de facto, é transversal etariamente, é transversal socialmente, é transversal regionalmente. Portanto, é uma área que diz muito a todos os portugueses. Daí que é uma aposta que creio arriscada, porque a probabilidade de não conseguir realizá-lo é diferente, e depois porque o Presidente tem rapidamente de esclarecer o que é que se entende por Pacto para a Saúde, que não será, na minha opinião, o ir resolver os problemas do não funcionamento e das disfunções deste sistema de saúde que temos, mas o que é que o Presidente pretende com isto? Ou seja, porque quando foi com Marcelo com os sem-abrigo, as pessoas imaginam, era muito visual, as pessoas viam os sem-abrigo a sair da rua. Agora, eu acho que se corre aqui o sério risco se as pessoas imaginarem as urgências de portas abertas, o hospital ali na sua cidadezinha, todas as urgências abertas. Portanto, é um pouco isto que eu acho que convém também esclarecer. O que é que o Presidente, o novo Presidente, que passou toda a campanha a falar de pactos, e a questão do pacto, como se, eu acho que não deve cair na armadilha de achar que as coisas não funcionam porque nós temos opiniões divergentes sobre o funcionamento dos nossos sistemas e serviços, e também esta ideia do Presidente que pode resolver aquilo em que os governos e o Parlamento falham. E eu acho que essa sim pode ser uma armadilha política para um Presidente que foi eleito com uma larga expressão eleitoral, mas em alguns aspectos muito diversa politicamente. Portanto, a maioria presidencial, costuma dizer-se que a maioria presidencial se dissolve no dia em que o Presidente ganha, em que o candidato ganha as eleições, mas a questão de António José Seguro não é a dissolução da maioria presidencial, é a guerra dentro e as divergências entre a grande maioria que o levou a Belém, mas que quando olha para a forma como se deve governar o país, São Bento, tem ideias não apenas diferentes, mas em alguns casos antagónicas, e o caso da saúde é uma delas. É uma delas.